e outra parte a gente vai fazer uma revisãozinha, porque é prova semana que vem, né? Quer dizer, a partir de sexta-feira já. Então, vamos fazer uma pequena revisão. Pra vocês não falarem que eu não facilito. Digam para mim, tá aparecendo? Sim. Tá, Beleza, sim. vamos lá. Semana passada, a gente... Só fechar aqui. A gente começou a falar das áreas físicas, da estrutura física da farmácia, né? Hoje a gente vai abordar umas áreas físicas que são essenciais. Então, a gente considera elas como essenciais porque praticamente é o mínimo que tem que ter dentro de uma farmácia hospitalar para que ela possa funcionar direito. Tem uma área, mais especificamente, que é engraçada a situação. Ela é essencial, mas ela só é obrigatória a partir de uma determinada situação. Então, assim, ela é essencial, mas nem todas têm, porque ela só é obrigatória, então, nessa situação específica que a gente vai falar. Mas todo mundo considera ela como essencial, mas isso não quer dizer que todas tenham. Então, vamos lá ver quais são essas áreas físicas essenciais. Se for para frente, aí. Então, a gente tem 5 áreas que são essenciais. Vamos dizer que 2 delas, não só uma, mas 2 têm algum pormenorzinho. Essencial mesmo. É a central de abastecimento farmacêutico, que a gente vai ver bastante. Na verdade, é a parte que a gente pode chamar de central de abastecimento farmacêutico, sigla CAF, e a gente vai falar muitas vezes CAF, pode ser chamado de área de armazenamento, almoxarifado, tem vários nomes diferentes. É o local onde a gente vai armazenar os produtos, tá? Então, de uma forma geral, se chama de central de abastecimento farmacêutico, mas vocês vão ver aí o pessoal falando almoxarifado, CAF, várias denominações diferentes. Outra área que é essencial é a área de dispensação interna, que é a área, na verdade, onde a gente vai preparar o medicamento para ele ser mandado lá para o paciente. Aí a gente tem a área de produção ou manipulação farmacotécnica, que é uma área que ela é essencial, mas ela só existe se tiver produção, né, semi-industrial ou manipulação dentro da farmácia. Se não tiver nem produção industrial, semi-industrial, nem manipulação de medicamento, ela não é obrigada a ter, né? Então, ela é essencial quando existe uma área de produção, existe produção de produtos, medicamentos, materiais médicos hospitalares, né? Ou quando tem manipulação de medicamentos. Se não tiver, ela não tem necessidade de existir. O Centro de Informações sobre Medicamentos também é uma outra área que é essencial, porém não é obrigatório. Só é obrigatório para o hospital que tem mais de 500 leitos. Então, assim, também é uma área que não é todo local que tem, porque não tem a obrigatoriedade é só para hospital que realmente tem mais de 500 leitos. E como é uma área que muitas vezes demanda valores meio altos, os hospitais muitas vezes não possuem essa área, apesar de ser essencial. E é essencial também uma área administrativa. Vocês vão ver, quando vocês forem estagiar dentro de hospital, tudo mais, que a rotina é uma loucura muito grande. Então, a rotina é bastante agitada e tudo mais, e às vezes o farmacêutico, principalmente que vai ser o administrador ali dentro, ele precisa de um pouco mais de um espaço mais tranquilo para ele poder trabalhar, principalmente com questões de avaliação de prescrição, questões de controle de estoque, esse tipo de coisa que precisa um pouco mais de concentração. E se ele não tiver uma área ali específica para isso, tiver no meio daquela agitação toda, às vezes ele pode, né,
se perdendo muitas vezes no meio do trabalho que ele está fazendo ali naquele momento. Falando de cada uma das áreas, então vamos falar primeiro da central de abastecimento farmacêutico. Qual que é o objetivo dela? Garantir a correta conservação de materiais dentro de padrões e normas técnicas específicas que venham assegurar a manutenção das características e qualidades necessárias à sua correta utilização. São esses materiais, né, os medicamentos, germicidas, os correlatos e outros materiais que possam ser armazenados dentro da central de abastecimento farmacêutico. Então, a central de abastecimento farmacêutico não é nada mais, nada menos do que um local dentro da farmácia, uma área, na verdade, separada muitas vezes, às vezes ela é no meio da farmácia, mas às vezes ela é totalmente separada, que você vai armazenar todos esses tipos de produtos que estão colocados aí. Medicamentos, os germicidas são por nossa conta, o armazenamento deles também. Os correlatos, tipo, tudo que não for medicamento, a gente chama de correlato. Então, algodão, gaze, fio de sutura, tudo que for utilizado dentro de um hospital que não seja medicamento, a gente chama de correlato. E outros materiais são outros materiais que não se encaixam em correlatos também, como as próteses. Então, elas acabam sendo armazenadas também dentro da central de abastecimento farmacêutico. Dentro de padrões e normas técnicas específicas. Por quê? Porque a gente vai ter características diferentes para cada tipo de produto em relação à conservação deles. E a nossa obrigação, praticamente, né, é receber o material que vai ser armazenado dentro da central de abastecimento, receber eles com qualidade e durante todo o tempo que ele ficar estocado com a gente, ele manter o mesmo nível de qualidade. Então, se eu tenho um medicamento, por exemplo, que precisa ser armazenado em temperatura de 2 a 8 graus, eu vou precisar de geladeiras que mantenham esse produto entre 2 e 8 graus. E preciso manter essas geladeiras dentro dessa faixa de temperatura. E assim por diante, né? Então, dependendo das necessidades de cada produto, eu preciso fornecer essas características, né, que vão fazer com que esse produto tenha essas necessidades atendidas e continue com o mesmo grau de qualidade. Porque quando eu dispensar o produto lá fora, eu tenho, dispensar o produto lá para utilização pelos pacientes, eu tenho que assegurar que a qualidade daquele produto continua a mesma. E daí aqui fala, né? Então, conservação dentro de padrões e normas específicas, né? Manutenção das características e qualidades necessárias à sua utilização. E daí a gente, né, para a gente manter essas características, a gente vai precisar de algumas condições que são consideradas adequadas. Então, o que são essas condições adequadas? Elas estão ligadas a acesso, água, eletricidade, comunicações, drenagem, circulação, segurança, localização, ventilação, conservação, disposição dos produtos e condições ambientais. Ou seja, eu preciso ter todas essas condições que estão colocadas aqui dentro de padrões para que a gente consiga assegurar que aquele produto entrou com um nível de qualidade, vai ficar armazenado no mesmo nível de qualidade e vai sair no mesmo nível de qualidade. Vamos ver alguns pontos em relação a cada uma dessas condições. Acesso. Quando a gente fala em acesso, a gente está falando do acesso interno e externo. Então, assim, como eu comentei com vocês, né, muitas vezes o produto vem de fora, sempre o produto vem de fora, né, e muitas vezes ele vem, então, transportado e entregue dentro do nosso hospital. Então, muitas vezes vem um caminhão de entrega lá com um monte de produto e deixa tudo isso numa área de recepção. E esses produtos, então, logo eles são
avaliados e logo eles são colocados dentro das suas áreas específicas. Então, essa questão do acesso é bastante importante. Por quê? Porque eu tenho que permitir que esse entregador que vem de fora, ele tenha acesso a determinado ponto. Eu não posso permitir que ele entre nas áreas internas da nossa central de abastecimento farmacêutico, porque ele não é um trabalhador do hospital, não é um trabalhador da área. E a gente não permite o acesso de pessoas estranhas à área de armazenamento. Por quê? Porque ali tem medicamentos caros, tem produtos caros, né? E para evitar, então, qualquer tipo de problema, o acesso tem que ser limitado. Tanto das pessoas que vêm de fora, né? Então, um entregador, mesmo um representante da indústria farmacêutica que veio visitar a gente para tentar vender produto para a gente, não sei o quê, o acesso tem que ser limitado, né? E da mesma forma, os próprios funcionários de dentro do hospital, mas que não são funcionários do local, né? Da área de central de abastecimento, também eles têm que ter o acesso restrito ali dentro, porque a gente precisa evitar que o produto fique muito exposto a pessoas que simplesmente estão circulando ali, né? Então, é importante. E esse acesso tem que ser fácil para nós que trabalhamos ali dentro, né? Para que, a partir do momento que nós recebemos os produtos do nosso distribuidor, então veio o entregador, deixou para a gente o produto ali na recepção, na área de recepção de produtos, esses produtos sejam analisados e imediatamente, né, a gente leve para os locais adequados. Então, produto que precisa de geladeira já vai para a geladeira, de uma forma fácil e rápida. Produto que é explosivo já vai para a área de explosivo. Produto que é controlado já vai para a área de controlado e assim por diante. E, ao mesmo tempo, o nosso acesso ali dentro e a nossa circulação ali dentro tem que ser facilitada. Então, eu, como funcionário ali de dentro, tenho que ter um acesso fácil ao medicamento controlado, porque quando eu for precisar dele para separar, para mandar lá para um paciente, isso tem que ser facilitado, não pode ser dificultado. E assim por diante. Então, esse acesso é bastante importante. Dificultado, vamos dizer, para pessoas de fora, né, que não trabalham dentro da central de abastecimento, e facilitar a vida de quem trabalha ali dentro para que a circulação seja fácil de acontecer. Outra condição adequada: água e eletricidade. Deve haver redes e instalações suficientes para atender às necessidades do setor. Então, dentro desse setor, né, muitas vezes uma central de abastecimento farmacêutico, ela não fica ligada diretamente à farmácia, não faz muitas vezes parte da mesma estrutura da farmácia. Por quê? Porque às vezes uma central de abastecimento de um grande hospital é um barracão bastante grande. E muitas vezes, então, essa central de abastecimento ela fica mais isolada e quando há necessidade, vai se buscar medicamento lá na central de abastecimento e se leva para a farmácia. E a farmácia fica mais, então, com pouco medicamento estocado ali dentro da farmácia, e a maior parte fica nessa central de abastecimento, muitas vezes separada. E tendo principalmente essa área separada, a gente vai precisar, e às vezes separada até fisicamente, às vezes é uma estrutura fora da estrutura do hospital, e assim por diante. Cada hospital tem o seu formato, né? Mas nesses casos é preciso ter pontos de água, pontos de luz suficientes para atender, né? Toda a necessidade. Então, imagine o seguinte: quando eu trabalho com medicamento que necessita de temperatura tipo 2 a 8 graus, eu vou precisar de geladeiras, eu vou precisar então de tomada suficiente para cada uma dessas geladeiras. Eu não posso ter uma tomada dentro de um ambiente e colocar um monte de T lá
e ligar todas as tomadas de todas as geladeiras no mesmo lugar. Eu vou precisar de ventiladores ou ar-condicionado, dependendo do local, né? Exaustores e tudo mais. Então, eu preciso ter instalações elétricas boas o suficiente para manter aquele local funcionando sem problemas. Principalmente quando a gente fala dos medicamentos que precisam de temperatura, de geladeira, né? Não pode acontecer de a geladeira ficar desligando a todo momento porque caiu a luz, esse tipo de coisa. Tanto que, de uma forma geral, as centrais de abastecimento costumam ter um gerador de energia próprio, para caso vir a acontecer um problema de queda de energia da nossa Copel, no caso, né? Esse gerador ser ligado, ativado rapidamente e fazer com que volte a funcionar a eletricidade, exatamente para evitar variação de temperatura dentro das geladeiras. E a questão da água também. Nós vamos precisar de água para as pessoas que trabalham ali, sanitários, nós vamos precisar de sanitários, e vamos precisar de água para limpeza também. Outro ponto, comunicações. Deve contar com um sistema de comunicação eficiente em todas as dependências do hospital. Então, todo hospital tem que estar interligado com a central de abastecimento farmacêutico. Então, um médico que quer prescrever um determinado medicamento e ele não tem certeza da existência desse medicamento naquele momento na central de abastecimento, ele pode entrar em contato, ele pode ligar. Alguém da farmácia quer falar com a central de abastecimento, olha, manda medicamento aí e tal. Tem que ter algum sistema de comunicação eficiente para isso também, e assim por diante. A central de abastecimento, pelo fato de ela armazenar muito produto, ela tem que estar muito bem ligada, interligada com todo o hospital, que muita gente vai precisar, de repente, de informações ou se comunicar com a central de abastecimento. E mais? Drenagem. Deve contar com um sistema de drenagem eficiente para prevenir inundações. Será que precisa isso? Precisa. Pode acontecer de repente de, sei lá, ter um problema de uma chuva excessiva e começar a entrar água dentro da central de abastecimento, né? Vou contar uma história para vocês que aconteceu de verdade. Alguns anos atrás, a prefeitura de Campo Largo tinha uma central de abastecimento que era localizada num determinado ponto lá da cidade. E era a central de abastecimento do estado, do município, na verdade. Não era de um hospital específico, mas era do município. E teve uma chuva muito forte de granizo e esse barracão onde ficava a central de abastecimento tinha só um teto de telha de eternite. E esse granizo caiu com muita força, com pedras muito grandes e quebrou totalmente o, o teto do local. Não tinha sistema de drenagem no local, né? Então começou a encher de água, começou a, a, a entrar água dentro do barracão e inundar tudo aquilo, e ao mesmo tempo, né, a própria chuva, né, com todos aqueles buracos que foram feitos no telhado, acabaram molhando todos os medicamentos que estavam armazenados ali dentro. Não que nesse caso, né, fosse adiantar alguma coisa ter um sistema de drenagem, mas às vezes um local onde de repente pode acontecer algum tipo de inundação, de repente se a inundação, essa água começar a entrar e não atingir os medicamentos, né, e você ter um sistema de drenagem eficiente, você consegue resolver o problema. Então tem que se imaginar que isso possa acontecer. Outro problema, de repente estourar um cano ali dentro e começar a alagar todo o local. Tendo um sistema de drenagem eficiente também, essa água vai ficar mais no solo e não vai subir e molhar os medicamentos que estão nas prateleiras. Que mais? Outra condição adequada, a questão de circulação.
O ideal é que o local esteja distribuído num plano apenas, né, não tendo essa distribuição aí é dividida em andares. Por quê? Porque quanto mais andares tiver, né, mais difícil fica o acesso ao produto. Então, o ideal é que seja tudo no mesmo andar mesmo, né? E outra coisa bastante importante é que para a própria circulação, os corredores tenham espaço suficiente, né? Então, as prateleiras fiquem em corredores que sejam grandes o suficientes para que ocorra uma circulação sem nenhum tipo de problema. Por exemplo, se é uma pequena central de abastecimento farmacêutico, que eu vou pegar os medicamentos lá nas prateleiras e vou levá-la para a farmácia. E eu carrego isso numa bandeja, tem que ter espaço suficiente entre as prateleiras para que eu esteja indo com uma bandeja na mão, esteja indo numa direção e uma outra pessoa que possa estar vindo na direção contrária, com uma bandeja na mão também, nós consigamos um passar do lado do outro sem ter que se encostar se encolher nas prateleiras, tal, para que um possa passar e o outro fique esperando. Então, tem que ter espaço suficiente para que a circulação, o vai e o vem, seja facilitado. Se é um local grande, como, por exemplo, o, a central de abastecimento do estado do Paraná, que é um barracão gigantesco e que para se pegar medicamento e usa aquelas empilhadeiras, aqueles tratorzinhos, né, empilhadeiras, é preciso que o espaço entre as prateleiras dê para passar duas empilhadeiras ao mesmo tempo. Portas que facilitem a circulação, então aquelas portas de vai e vem que você consegue, mesmo que você esteja com uma bandeja na mão, você consegue empurrar a porta e abrir a porta sem problema, né? Então, facilitar bastante para evitar que venham a ocorrer acidentes nessa circulação das pessoas dentro do, da central de abastecimento. Segurança também, né? Então, a segurança aqui, a gente está pensando na segurança de equipamentos, né? De contra incêndio, equipamentos contra qualquer acidente que venha acontecer, materiais para, de repente, qualquer tipo de acidente. Porém, a gente tem que pensar também na segurança interna, né? A segurança dos produtos que estão ali dentro. Então, a gente tem que pensar que desvio de produtos é muito fácil, então a gente tem que ter um certo grau de segurança. Então, por exemplo, portas que só abrem com um crachá ou com o dedo da pessoa para evitar que pessoas de fora entrem. E a própria segurança dos funcionários que estão ali dentro, né? Então, ter equipamento de proteção individual para que, de repente, se uma caixa cair na cabeça de um funcionário, né, uma caixa caiu lá de uma prateleira alta, isso não venha machucar o funcionário. A localização, aqui a gente já falou, né, da localização anteriormente, que é importante, então, que seja mais próximo possível das unidades hospitalares, bem como das áreas de acesso externo. Então, a localização tem que facilitar o acesso externo e, ao mesmo tempo, tem que ser próxima das unidades onde o medicamento vai ser entregue. Ventilação. Deve haver sistema de ventilação suficiente para haver troca de calor, de modo a manter a temperatura dentro dos ambientes internos. Então, aqui é uma coisa importante. A gente tem alguns locais, algumas centrais de abastecimento que não necessitam de ar-condicionado para manter a temperatura. Às vezes, só ventilador ou exaustor são suficientes para fazer essa troca do calor interno e fazer a manutenção da temperatura. Então, se dentro do ambiente a gente conseguir manter uma temperatura média aí de 22 a 25 graus, mas que possa variar de 15 até, no máximo, 30 graus, não tem necessidade de ar-condicionado.
né? E se a gente consegue manter isso. Às vezes o barracão, o local onde está instalada a central de abastecimento, tem essa variação de temperatura aí que vai de 15 a 30 no máximo, durante todo o ano, então não tem problema nenhum. Mas se de repente é um local que tem uma incidência muito grande de sol e tudo mais, e esse sol acaba fazendo com que o ambiente externo fique muito quente, passe com frequência dos 30 graus, aí talvez um ventilador, um sistema de ventilação ou de exaustão não seja suficiente, seja necessário, então, colocação de ar-condicionado. Isso vai depender, então, de cada local. Conservação, em questão de limpeza e conservação de prateleiras, de piso, de teto e tudo mais, toda a central de abastecimento farmacêutico ela tem que ser de materiais de fácil conservação. Então, material que com um pano sei lá, um pouquinho de água e sabão seja suficiente para limpar tudo, para manter tudo bastante limpo. Nada que venha a ser fonte de contaminação deve ser utilizado. Então, antigamente, a gente via muito central de abastecimento com piso de lajota, com azulejo e tudo mais. O azulejo em si, a lajota em si, são de fácil conservação, porém, o rejunte delas é bastante complicado. É um lugar onde tem muito contaminante que fica preso ali, né? Então, hoje já não se utiliza mais. Se prefere mais superfícies totalmente lisas, totalmente fáceis de fazer a limpeza. E a disposição dos produtos farmacêuticos também tem que facilitar a vida de quem trabalha ali dentro, né? Então, o local deve permitir, né, que se coloque os produtos de uma maneira que seja mais fácil para aquele local identificar onde que está cada produto. Então a gente vai ver aí central de abastecimento farmacêutico que vai armazenar os produtos por ordem alfabética, né? Porém, tem hospitais que talvez não acreditem muito só nessa ordem alfabética e queiram trabalhar então com a disposição dos produtos por tipo de forma farmacêutica. Então, comprimido de um lado, líquido de outro, semissólido de outro, e assim vai. Tem outros centrais de abastecimento farmacêutico que preferem, então, trabalhar por grupos, né? Então, produtos para doenças cardíacas de um lado, produtos para doenças circulatórias de outro, produtos para doenças assim por diante também. Então, vai depender muito de cada local. O importante é que, depois que se cria essa disposição dos produtos dentro da área de abastecimento, seja respeitado isso e isso continue acontecendo. E, finalmente, as condições ambientais. Então, a gente, né, tem que controlar o ambiente. Como? Impedindo incidência direta de luz solar. Então, na central de abastecimento farmacêutico, não pode ter, não pode permitir que a luz do sol entre e venha a incidir em cima dos produtos. Então, de alguma forma, a gente precisa fazer com que isso não aconteça. Ah, mas a central de abastecimento da gente está cheia de janelas. Então, a gente vai ter que fechar essas janelas de alguma forma, para que a luz direta não bater lá nos medicamentos. Tem que fazer alguma coisa. Fecha as janelas, coloca película, não sei, mas tem que fazer alguma coisa. Controle de temperatura na faixa de 20 a 22 graus, esse então é o ideal, né? Como eu falei para vocês, pode variar de 15 até 30, mas o ideal é que fique dentro dessa faixa, 20, 22, 25. E controle de umidade também tem que ser levado em consideração. Controle de umidade, alguém sabe mais ou menos a faixa de umidade ideal para uma central de abastecimento farmacêutico?
De 18 a 22. O quê? Temperatura. Ah, não, umidade. Umidade? Isso. Quantos por cento? Ah, é de a porcentagem, né? É. Eu lembro. Aí de 65 a 70%. É, Mais que. eu ia falar mais baixo, na verdade. É. Então, mais alto que 70% já é excesso de umidade. Mais baixo seria o ideal. Mas o que, que acontece? Se abaixa muito a umidade do ambiente, o ambiente vai ficar muito seco, ele é muito bom para manutenção do medicamento, mas não é bom para as pessoas que trabalham ali dentro, né? Então, abaixar demais a umidade pode favorecer o medicamento, mas vai desfavorecer os funcionários. Então, tem que ficar dentro de uma faixa que seja boa para a gente também. Então, aí dentro da faixa 60%, 70%, é bom para o medicamento e é bom para a gente, e daí fica tudo certo. Beleza? Só para a gente dar uma finalizada aqui, falando de organização, como que se divide uma central de abastecimento farmacêutico? Basicamente, ela se divide em três partes. Uma que a gente chama de recepção, né? Então, é onde a gente vai receber os medicamentos. Se eu receber o medicamento, chegou o medicamento lá da distribuidora, eu vou deixar ele armazenado numa área de. Armazenado não, vou deixar ele retido numa área que a gente chama de quarentena, até que esse produto possa ser liberado. E ele vai ser liberado como? Depois que eu fizer todo um processo de avaliação e controle de qualidade. Então, o produto chegou, fica ali na recepção, numa área de quarentena. Depois que ele é liberado, ele vai para a área de armazenagem, que é a segunda área, onde ele vai ficar estocado, nas prateleiras, nas geladeiras, seja lá onde, né, for o ideal para aquele medicamento. E daí, no momento que esse produto é solicitado, ele vai para uma área que a gente chama de área de distribuição, que ele vai ser preparado, então, para sair da nossa central de abastecimento. Tranquilo? Então, são três grandes áreas. Porém, né, como nada é tão fácil assim, essa segunda área, deixa eu pegar aqui a canetinha, o apontador. Então, essa segunda área, que é a área de armazenagem, que é a mais importante, onde o produto vai ficar por muito mais tempo, ela sofre divisões conforme o tipo de produto, então, que a gente tem armazenado ali dentro. Então, eu não posso deixar todo o medicamento nas prateleiras. Dependendo do tipo de produto, eu vou precisar de uma área especial para ele. Então, essa área de armazenagem aqui, ela se divide em três áreas, na verdade. E quais são elas, então? Uma delas é a área de armazenamento geral. Então, essa é para aquele produto que não tem exigência nenhuma, que ele pode ficar na temperatura ambiente e tal. Então, ele vai ficar lá na área de armazenamento geral. São as prateleiras normais. Agora, se eu tiver produto que é inflamável, né? E eu tenho produto inflamável em grande quantidade, eu posso deixar na área de armazenamento geral? Não. Por quê? Porque se eu deixar ali, existe uma possibilidade desse produto pegar fogo. Então, para evitar, né, de botar fogo no hospital inteiro e ter um baita de um prejuízo, o que a gente faz? A gente cria uma área específica para produtos inflamáveis. Então, a gente cria uma sala e essa sala ela é feita para armazenar realmente produtos que podem explodir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reforçar as paredes dessa sala para que, caso tenha uma explosão, essas paredes consigam segurar essa explosão ali dentro e não espalhe isso por todo o hospital. Então, eu faço esse reforço nas paredes, temperatura controlada, né, exatamente para evitar que de repente comece a esquentar muito e esses produtos peguem fogo de forma espontânea, né? E vou criar mais alguns dispositivos, por exemplo, iluminação. Vou evitar lâmpada que
quando você liga faz faísca. Vou evitar que o interruptor fique dentro da sala, porque o interruptor, quando você liga, ele solta faísca. Imagina um ambiente cheio de álcool, por exemplo, né? E o álcool está ali no ar, eu ligar um interruptor que faz uma faísca, é pedir para explodir. Interruptor para fora, lâmpada que não faz faísca, parede reforçada, temperatura controlada, para evitar que esse produto exploda. E se ele explodir, que fique a explosão ali dentro, tá? Por isso que a gente reforça as paredes. Ah, eu tenho produto que é termolábil, né? Então, produto que precisa de temperatura baixa. Então, vou ter uma área para manter esses produtos. Eu vou ter lá um conjunto de geladeiras. Ah, eu preciso de produto congelado, abaixo de 0 graus. Vou manter freezers, tudo lá também. Então, vou criar essa área de armazenamento de termolábios. Tudo muito próximo, tudo muito. As geladeiras muito próximas uma da outra, para que a gente possa fazer um controle visual, ter um controle visual facilitado, né? De preferência, usar geladeira hospitalar mesmo, que tem alarme quando ocorre uma oscilação de energia ou uma oscilação da própria temperatura, o alarme já dispara. E, como eu falei, né, ter rede alternativa de energia, ter, então, um gerador próprio para manter essas geladeiras e freezer funcionando. Trabalho com medicamento especial, de controle especial, né? Medicamento controlado. Então, eu vou precisar de ou uma sala, se for muito produto, uma sala fechada a chave, ou de armários fechados a chave. Então, uma outra área de armazenamento para esse produto que precisa de um local, né, especial. E quando eu trabalho com radiofármacos, que são os medicamentos radioativos, né, eu vou precisar ter uma área para armazenar esses produtos para evitar que essa radiação que eles emitem se espalhe pelo hospital e contaminem todo mundo. Então, ou a gente vai ter caixas de chumbo, se for pouco produto, a gente vai ter algumas caixas de chumbo, ou a gente vai ter, se for muito produto, sala revestida com chumbo. Então faz toda o revestimento das paredes com chumbo, porque daí ele não permite que a radiação saia dali. Deve permitir dispensar corretamente os medicamentos, de acordo com o sistema de distribuição adotado. A área de dispensação interna, agora que estou falando. Vamos da área de armazenamento e vamos para a área de dispensação interna, que é aquela área, então, onde a gente vai separar os produtos para mandar lá para os pacientes. Ali, então, tem que ter um lugar para o farmacêutico avaliar todas as prescrições, né? Tem que ter espaço suficiente para poder trabalhar com os medicamentos e adaptar esse espaço para o tipo de distribuição que o hospital resolve fazer. O que são esses tipos de distribuição? Existem várias formas diferentes de. A gente vai ver isso mais lá no fim da disciplina. Mas existem formas diferentes de distribuir o medicamento. Existe uma forma, por exemplo, bem antiga, que pegava-se a caixa do medicamento e mandava lá para a enfermaria, para que o pessoal da enfermaria abrisse, tirasse o medicamento na quantidade necessária e mandasse levasse para o paciente. Hoje a gente tem sistemas que já fazem a dose unitária, ou seja, vai só o comprimido que o paciente precisa tomar naquele momento. Então, dependendo do sistema que é usado, você vai precisar de um espaço diferente. E deve haver local de guarda de produtos utilizados para separação e preparação das doses. Então, dentro desse ambiente aí dessa área de dispensação interna, eu preciso ter um local, né? Vou separar em dose unitária, então vou ter que colocar dentro de saquinhos. Então, eu vou precisar daquelas seladoras de plástico para fechar as embalagens. Então, eu preciso de um lugar para guardar isso. E assim por diante. A área de produção e manipulação farmacotécnica, como eu falei para vocês, né, ela só vai existir se tiver produção industrial ou manipulação dentro do, do hospital. Se tiver, vai precisar de área específica para isso, de acordo com a legislação de indústria ou a legislação
de farmácia de manipulação, com todos os equipamentos, todas as estruturas que essas legislações pedem. Centro de informações sobre medicamentos, como eu comentei para vocês, ele só é obrigatório para hospital que tem mais de 500 leitos. Outros hospitais que têm menos não são obrigados a ter. O que é o Centro de Informações sobre Medicamentos? É um local onde o farmacêutico fica trabalhando em tempo integral, buscando informações para resolver os problemas de medicamentos que acontecem dentro do hospital. Então, um prescritor, por exemplo, quer prescrever um determinado medicamento e um segundo medicamento e ele quer saber se os dois têm interação. Se ele fizer essa associação de medicamentos, ocorra algum tipo de interação que venha prejudicar o paciente. Então, ele entra em contato com o centro de informações, o centro de informações vai buscar essas informações. Onde? Em livros, quando possível. Se não é possível em livros, ele vai procurar em trabalhos científicos. Se não é possível encontrar ele vai procurar em bases de dados de revistas especializadas que vão trazer essa informação para o sim e, por consequência, ele vai poder responder o médico que quer prescrever. E a área administrativa, finalmente, né, é a área, então, onde ocorre a compra dos medicamentos, onde ocorre o controle de estoque, onde ocorre todos os estudos de consumo e de custos e a previsão de todas as atividades. Basicamente, então, é onde o farmacêutico vai ficar para determinar a escala de funcionário, para determinar a atividade de cada um dos funcionários, né? Trabalhar com a questão dos medicamentos, de compra, trabalhar com estoque, trabalhar com controle de estoque e assim por diante. Então, basicamente, é isso que é obrigado e é necessário ter dentro de uma área de uma farmácia hospitalar. E é isso que a gente tem para a prova. Então, a prova vai até aqui. Ok? Tranquilo? Tranquilo. A Giovanni perguntou, professor, nossa central tem que ter farmacêutico? Tem que ter farmacêutico, com certeza. Às vezes, dependendo do tamanho do local, se for um local pequeno, o farmacêutico é responsável pela farmácia e é responsável pela central de abastecimento farmacêutico também. Às vezes, né, se é muito grande, vai ter, às vezes até a própria farmácia, sendo muito grande, ela já vai precisar de 2, 3 farmacêuticos e a central de abastecimento farmacêutico também, tá? Pergunto para vocês, eu tenho aqui uma revisãozinha deve durar uns 10, 15 minutos. Vocês querem fazer agora? Ou vocês preferem que eu deixe para vocês fazerem a hora que vocês tiverem mais tempo? E Professor, eu preferia na próxima, porque fica mais próximo da prova daí, né? Fica mais na cabeça da gente aí. ok. Então nós temos aqui dois, um para deixar para cada um fazer a hora que quiser e a Monize querendo fazer agora. Temos mais duas pessoas. O que as pessoas preferem? Josiane e Fabielle. Então pode ser na próxima, professor, que eu pensei que como já tá agora, tipo, continue, entendeu? Não, Mas na verdade é assim. É um testezinho que tem acho que 10 questões, que eu posso passar o link para vocês. Vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, porque a prova começa sexta-feira, né? Então, semana que vem a gente não tem aula porque vocês têm prova. pode ser então, professor, pode ser para depois, então. Então, vou fazer o seguinte: eu deixo o link lá naquela parte da aula, deixa eu ver como é que está escrito. Revisão para avaliação bimestral. Deixa eu ver como é que aparece aqui.
Eu posso colocar o link ali, aparece o link, então vocês clicam ali no link e começa o testezinho. Aí vocês já vão vendo o tipo de pergunta que tem, já vão respondendo, né? É um teste tipo Kahoots, não sei se vocês já usaram o Kahoots alguma vez? Já com o Roderjan, pelo menos a minha turma da noite. Tá, então a única diferença é que ali vocês fazem individual, né? O Kahoots você tem que fazer no grupo e é tipo uma competição. E ali não, ali vocês fazem individual, vocês vão respondendo, se a pergunta tiver, a resposta estiver certa, ele mostra que está certa, se estiver errada, mostra que está errada, tá? Então eu já vou colocar ali o link, a hora que vocês quiserem fazer, que vocês quiserem treinar, quantas vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Então daqui a pouquinho eu já deixo ali, quando vocês quiserem fazer, vocês já ficam disponíveis para isso, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá. Boa prova para vocês então. E até na outra Professor, semana. só uma dúvida. Esse bimestre, em questão de trabalho, vai considerar só as perguntas semanais? Só. Ou você vai mandar algum trabalho? Não, nesse bimestre não. Só isso mesmo. Ah, então beleza. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.